Muito bem, irmãos. Bom dia. Aqui é o professor Teixeira, da classe Verdades Básicas, né? Estou fazendo esse pequeno vídeo, né, para poder ter uma maneira de nós nos comunicarmos com vocês, alunos, né? E esse vídeo está sendo postado, né, no YouTube e passaremos para vocês para que vocês possam, né, ter de alguma forma é, as aulas que não estão sendo dadas, né, dentro da sala de aula e tal. Então nós escolhemos essa forma de falarmos com vocês porque achamos essa maneira mais fácil, né? Nós, professores, né, vamos gravar alguns vídeos e esses vídeos nós colocaremos no WhatsApp, né, de fácil é, de fácil contato, né? De fácil, é claro, não poderemos ter uma interação, né? Como temos na sala de aula, né? Que há perguntas, há respostas naquele mesmo momento. Só que nós estaremos disponibilizando os vídeos, né? Caso tenha alguma dúvida, você pergunte pelo WhatsApp e nós, no momento que virmos aquelas dúvidas, nós vamos tirando de acordo com o que foi dado da aula, né? Eu sou um professor que a gente dá, eu e a professora Cristina damos aula de revisão, então eu vou começar dando uma aula de revisão da última aula que o professor Rogério deu, tá certo? Então, dentro dessa última aula foi a lição 3, né? A verdadeira solução. Dentro dessa aula, eu escolhi fazer de uma maneira mais didática possível e de uma forma também mais rápida, né? Eu escolhi a gente pegar naquela última folhinha da revista de vocês, lá tem reflexão em grupo, né? E reflexão em casa, né? Tem algumas perguntas e nós vamos aqui proceder dando algumas respostas e fazendo algumas posições. Isso é de forma para que mantenhamos a classe, né? A classe unida e dentro do WhatsApp a gente possa colaborar com vocês e que a gente possa ter aquele contato, né? Para que não fique nesse período de que não estamos tendo aulas presenciais, né? Mas pelo menos fique uma gravação e que os irmãos possam ver, né? Pelo menos interagir de certa forma conosco e nós com os irmãos, tá certo? Então, eu estou preparando essa aula aqui, vamos comentar sobre essa aula e eu vou me ater ao comentário nessa última página, né, dando a resposta para vocês, quem tem a revista, né, e quem não tem, não tem problema, eu estou passando via arquivo PDF. Antes de eu postar o vídeo, eu vou passar o arquivo PDF. Os irmãos podem acompanhar pelo arquivo PDF que vai estar lá no WhatsApp também, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Vamos fazer uma oração e para que todos os irmãos possam aí se preparar para a gente iniciar a nossa aula. Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, para poder estar mais uma vez na sua presença, Senhor. Abençoa essa maneira, Senhor, que nós achamos de poder falar com os irmãos. Que os irmãos possam se sentir abraçados por nós, já que passamos um momento que nós não estamos podendo nos abraçar fisicamente. Mas que os irmãos possam ver, Senhor, que nós não desistimos dos irmãos, que nós estamos presentes na vida dos irmãos, pelo menos de alguma forma. Abençoa, Senhor, essa maneira que nós escolhemos de falar com os irmãos. Que essa possa tocar o coração de cada um e que tudo seja para a sua honra e sua glória. Abençoa todos os professores da EBD, abençoa a Igreja Maranata e abençoa todos os pastores que estão fazendo, os cultos que estão se dedicando. Nós sabemos que os dias são maus, mas também sabemos que vamos ter vitória. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Bom, eu queria falar com vocês, né? Então, fazer uma reflexão em grupo, né? Que é aquela primeira questão que nós temos lá. Uma reflexão em grupo.
E dentro dessa reflexão em grupo tem 3 perguntas, né? O que teria acontecido se Jesus não tivesse morrido? Né? Um outro podia ter tomado o lugar dele? Né? A segunda pergunta, o que credenciou Jesus para ser o sacrifício perfeito? E uma terceira, né? Quais foram os efeitos da morte de Jesus? Essa seria a primeira reflexão, uma reflexão em grupo que a gente vai fazer. Bom, atendo-se à primeira pergunta, o que teria acontecido se Jesus tivesse morrido? Né? Um outro poderia ter tomado seu lugar? Né? Se a gente lembrar da aula do Rogério, nós sabemos que isso não é possível. Né? Por quê? Porque antes era o quê? Nós ficaríamos debaixo da lei, num sistema de sacrifícios, daqueles sacrifícios de bodes, de cabras, de novilhos, né? De bois, e esses sacrifícios era só por um período. Né? Só Jesus podia fazer o que ele fez por nós. Não teríamos plena salvação se não fosse Jesus. Por quê? Porque isso já era uma promessa antiga, que está lá em Gênesis, né? Que viria um homem nascido de mulher, que esse pisaria a cabeça da serpente. Né? Então, Jesus é esse homem. Assim como o pecado, né? Nós lembramos na primeira aula, da segunda aula, entrou através de um homem, ele também tem que ser tirado através de um homem. O pecado entrou através de um homem perfeito, porque antes de Adão pecar, ele era a perfeição. O pecado corrompeu a obra de Deus, corrompeu aquela primeira perfeição. E para haver uma tirada desse pecado, teria que ser um outro homem perfeito, igual nós vamos ver, né, a seguir nas outras perguntas, porque Jesus, verdadeiramente homem, né, ele veio sem pecado, tá certo? Então, qual seria a resposta dessa primeira pergunta? Nós ficaríamos debaixo da lei, no sistema de sacrifício. Só Jesus podia fazer o que ele fez por nós. Não teríamos plena salvação se não fosse Jesus. Né? Essa seria a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta, o que credenciou Jesus para ser o sacrifício perfeito? Né? Então, várias coisas credenciaram Jesus. Essa pergunta, a resposta dela está lá no item 2, o C, né? No item 2C, de 1 a 6. Né? Se vocês voltarem na revista, vocês vão ver o item 2, né? A parte C, né? E o que? Resumindo, Jesus era o perfeito substituto. Né? Por quê? Ele era homem. Né? E sendo homem, ele poderia se oferecer em pecado por nós. Né? Mas aí é que está a grande jogada do coisa. Jesus verdadeiramente era o Cordeiro de Deus. Né? Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1,29. Né? O dia seguinte, né, o Cordeiro era um animal oferecido pelo pecado, na época da Páscoa. Então Jesus veio representar esse Cordeiro. Né? Jesus era homem, ele nasceu, sofreu, viveu tudo como homem. Ele tinha alma, né? E tinha todo o processo como se fosse homem, tá certo? Então ele, né, veio e deu sua vida, né? Ele veio, era homem, era sem pecado, né? Devido ao nascimento sobrenatural dele, ele era sem pecado, foi voluntariamente até a cruz, né? E isso, né, credenciou ele para que ele pudesse ser o perfeito sacrifício. Não haveria outro nascido entre nós, né, que pudesse exercer todos esses requisitos para ser o sacrifício perfeito. Então Jesus era o perfeito substituto, ele era homem, sem pecado, foi voluntariamente até a cruz, era divino, o sacrifício para todos. Essa parte de sacrifício para todos, nós temos que levar em consideração certas coisas. Né? Jesus veio para todos, mas nós sabemos que a Escritura fala que nem todos o aceitarão. Tá certo? E nós vamos ver no decorrer desse resumo por quê.
Mas vamos lá. Vamos caminhando para a terceira pergunta, né? Quais foram os efeitos da morte de Jesus? Né? Como é que aconteceu? Quais foram os efeitos da morte de Jesus? O primeiro é que nós, pela fé em Jesus, somos justificados do pecado. Como é que é essa parte justificado? Justificado, né? Nós não somos justos, tá certo? O ser humano é pecador, então nós não somos justos. Nós somos justificados. Quando Jesus morre por nós e nós aceitamos que ele morreu por nós na cruz e que ele ressuscitou por nós e que ele está vivo, como nós cremos em Jesus, né, que a palavra certa é essa, nós cremos em Jesus, ele passa a nos justificar. Jesus, né, pela fé em Jesus, somos justificados do pecado. Né? Quando Deus, vamos botar de melhor maneira, quando Deus olha para nós, né, ele não vê mais aquele pecador. Né? Se você crê em Jesus, você confia na palavra, você crê em Jesus, Deus, quando olha para nós, ele não vê mais aquela pessoa pecaminosa. Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. E esse sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. Tá certo? Então, Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Quando nós aceitamos a Ele, nós corremos um caminho de santificação. Todos que aceitam Jesus, que creem em Jesus, há uma mudança. Como Jesus falou com Nicodemos, tem que haver um novo nascimento. Né? E esse novo nascimento, o que é? É nós continuarmos a buscarmos, né, a santificação. Isso vai nos libertando da escravidão do pecado. Por quê? O que nos liberta do pecado? Nós temos um pecado, nós cometemos aquele pecado, muitas das vezes um pecado de iniquidade, que é aquele pecado contínuo da mesma coisa. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós tendemos a nos afastar do pecado. Lembra que quando Adão aceitou lá e houve pecado, o que ele aconteceu? Ele se afastou de Deus, ele começou a ter medo de Deus, ele viu que ele estava nu, então ele foi se afastando de Deus. Jesus veio para quê? Para que nós nos juntássemos a Deus. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você crê em Jesus, você quer seguir os preceitos de Jesus. Você seguindo os preceitos de Jesus, você vai caminhar, né? Você vai em direção a Deus. Então o pecado começa a se afastar, você começa a se afastar do pecado. A tua carne te chama para o pecado, mas o teu espírito te chama para Deus. Você tendo esse caminho, então nós vamos em direção a Deus e nós vamos. Como é que nós fazemos isso? Lendo a palavra todo dia, orando, né? Fazendo todos esses caminhos, né? Fazendo uma vida reta, uma vida honesta, dentro do procedimento daquilo que Jesus quer. E conforme nós vamos nos chegando a Deus, o pecado vai se afastando de nós. Né? Agora eu queria compartilhar com vocês a reflexão em casa. São umas 3 perguntinhas, né, que ficam também na parte da revista de vocês. Né, que é interessante a gente fazer essa dinâmica para que isso que está aqui atrás, né, da revista de vocês, que eu escolhi para poder conversar e poder falar alguma coisa, é como se fosse um resumo, né, da aula que nosso amigo Rogério deu. Né? Ele falou, ele explicou, então eu não quero estar falando, batendo em cima da mesma coisa que ele falou. Eu quero estar, quer dizer, a mesma coisa sim, mas não, né, repetir. Então fica uma coisa cansativa, repetir uma aula. Nosso amigo Rogério foi muito feliz nas composições que ele fez, né? Então, eu queria estar fazendo esse resumo, até porque na revista de vocês não tem as respostas, né? E assim vocês podem colocar as respostas e meditar em cima dessas respostas. Por enquanto, eu não falei sobre referências, mas lá no que eu escrevi, né, no que eu botei lá para vocês, tem bastante referências para ser meditado em cima das referências, né? Agora nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que é a reflexão em casa. A primeira pergunta, né? Por que Deus permitiu que seu filho morresse na cruz? É uma coisa interessante, né?
eu vejo dessa forma, eu me lembro de Abraão, né? Quando foi levar Isaac para o sacrifício, né? Que Deus pediu Isaac em sacrifício. Abraão sabia que aquele filho era o filho da promessa. Ele sabia que aquele filho foi Deus que deu a ele, né? E ele sabia que escutou a voz de Deus. É interessante isso. Muitas das vezes a gente não atenta para isso, mas ele sabia que era a voz de Deus falando com ele, pedindo Isaac em sacrifício. Mas ele tinha fé que o que ele fizesse com Isaac, se ele viesse a sacrificar Isaac, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E isso foi imputado por fé a Abraão, né? Por quê? Ele veio e verdadeiramente deu seu filho a Deus. O que Deus quer? Né? Fazendo uma analogia disso. Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, acima de qualquer coisa que nós temos na nossa vida. Então Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. E ele é a primeira coisa. Então ele fez isso com Abraão, para ele ver o quanto Deus era para ele. Deus era tão importante que ele resolveu dar o seu filho em sacrifício a Deus. E nisso ele foi imputado o nome Pai da Fé. Vocês veem, Deus nos quer, independente das coisas que nós façamos. Para Deus todos somos iguais. A única forma de chegarmos a Ele é através de Jesus. Foi o caminho que Ele nos deu para nos justificar. Então, por que Deus permitiu que seu Filho morresse na cruz? Para pagar a dívida das nossas transgressões. Está lá em Romanos 4, 25. Depois os irmãos leem. Né? E para provar o seu amor por nós. Quando ele pediu a Abraão um filho, era o amor de Abraão maior que tinha nessa terra, depois de Deus, era o filho. Então o próprio Deus se fez carne e se deu por nós. Não existe amor maior que esse, de ele dar pelos seus filhos. Deus se fez carne. Jesus habitou em nós. Então, ele veio aqui, cumpriu toda a lei, fez tudo o que tinha que fazer, mostrou para nós como era e está posto sobre todo nome. A todo nome. Não há nome maior nem acima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Jesus é o nosso Salvador. Né? Vamos para a segunda perguntinha. Por quem Jesus morreu? Né? Muitas pessoas falam que ele morreu pelos escolhidos, mas isso é uma verdadeira mentira. Jesus morreu por todos, né? Mas por todos existe uma coisa que ele quer que nós façamos, que é o quê? Que crê. Por todo aquele que crê nele, né? E ele dá essa justificativa e isso é dado de graça. Tá certo? Ele morreu pelo mundo, por todo o mundo, mas aqueles é que creem que vão querer. E morreu pelos pecadores e pelo mundo inteiro. Né? Então, depois vocês podem ver lá João 3,16, né? Que esse é fácil, Romanos 5,8 e 1 João 2,2. Morreu por todos. Jesus não teve acepção de pessoas, ele morreu por todos. Mas nós sabemos que nem todos vão querer. Tá certo? E a terceira perguntinha, né? Leia Isaías 53, 5 a 12 e complete. Jesus morreu. Então, fazendo essa leitura, nós vamos ver lá no verso 5 que ele morreu por nossas transgressões e iniquidades. Né? E não só por isso. No verso 10, ele morreu como oferta pelo pecado. Jesus morreu por nós. Mesmo todos nós somos pecadores. Nós temos que ter isso em consciência. Nós estamos agora procurando chegar à estatura do varão perfeito.
certo? Mas nós só conseguiremos chegar a essa estatura quando estivermos lá com Ele na glória. Mas aqui nós vamos em busca. Por que nós vamos em busca? Porque eu falei antes. Deus quer que nós nos cheguemos a Ele. Quanto mais você se chega a Deus, mais longe do pecado você fica. E como é que nós chegamos a Deus? Através da sua palavra, lendo sua palavra, meditando na sua palavra, né? Orando a Deus. Por quê? Porque Ele quer que nós temos intimidade com Ele. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais perto nós estamos dele e mais longe ficamos do pecado. Tá certo? Então é isso, irmãos. Eu gostaria de agradecer os irmãos. Fiz esse pequeno resumo, esse pequeno vídeo, para que os irmãos, né, vejam, né, e para que nós estejamos sempre na presença dos irmãos. Eu queria agradecer a paciência de todos. Não estou fazendo isso agora, nunca fiz, tá certo? Então, se eu tiver algum erro, alguma coisa, que os irmãos me perdoem. Mas nós queremos estar com os irmãos, abraçando os irmãos. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, vou fazer mais uma oração e despedir os irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nós podermos ter comentado mais alguma coisa. Perdoa, Senhor, alguns erros que nós cometemos nas nossas vidas, mas que o Senhor venha nos cobrir com seu sangue, venha nos justificar, Senhor, venha nos tratar, Senhor, e que verdadeiramente o Brasil fique livre dessa praga, né? Essa praga desse vírus, mas que nós possamos, Senhor, cada dia mais estar na sua presença. Obrigado e que tudo seja para a sua honra e sua glória. Obrigado, irmãos. Fica na paz. Deus abençoe cada um e vamos ter mais postagens dessas. Os irmãos fiquem prestando atenção no WhatsApp, porque os outros professores também vão postar. Fica na paz. Deus abençoe a todos.